Glória a Deus. Nós vamos ler esse texto base. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, verso 20. Aleluias. A minha versão é a mesma daqui, então eu vou ler aqui no telão, em nome de Jesus. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Em outras versões diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para mostrar o pecado, ou definir, dizer, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado. Mas onde a lei mostrou o pecado, superabundou a graça de Deus, ainda mais. Então, todos nós já temos aquela definição de graça que é favor imerecido, não é verdade? O que é um favor imerecido? É um favor que eu recebo sem mérito algum. Eu não tenho mérito em receber isso. Eu não consegui isso por esforço. Eu não consegui isso porque eu mereço. Eu não consegui isso porque eu fui bom. Não. Tem muitas coisas que a gente consegue por mérito nosso, tá? Mas a graça é algo que não é mérito de homens para que ninguém se glorie. A graça é derramada sobre aqueles que creem em Jesus como o seu único e suficiente Salvador, como o Filho de Deus, que creem que Jesus morreu na cruz no seu lugar. Esses recebem a salvação pela graça em Cristo Jesus, ok? Então, mas de forma mais simples, pode passar aí para nós, por favor, querido. O que é a graça? Diga comigo, é Deus fazendo por nós e através de nós tudo que não podemos fazer, mas precisamos que seja feito. De forma mais simples, isso é graça. É Deus fazendo por nós e através de nós tudo que nós não podemos fazer, mas precisamos. E o que é, pastor? Que nós não podemos fazer, mas a gente precisa. Nós não podemos nos salvar da condenação do pecado. Por nós mesmos, não. Então a gente precisa que Deus nos salve da condenação do pecado. Isso é o que? Graça. O que Deus está ganhando com isso? Não, o que está ganhando é só a gente. Então, nós não podemos nos salvar. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão afastados da glória de Deus. E nós precisamos ser salvos. Então, Deus nos salva, porque nós não podemos nos salvar. Nós vimos nas lições anteriores que a lei não aperfeiçoou ninguém. Então, pela graça, foi a forma de Deus resolver de uma vez por toda essa questão. Então, querido, por causa dos nossos pecados, merecemos o sofrimento eterno, mas Deus, pela nossa fé em Jesus, nos faz seus filhos e nos dá a autoridade e poder espiritual para nos mover vitoriosamente. E a revelação dessa graça de Deus se dá justamente na cruz, de uma vez por todas. Apenas um sacrifício, que não precisa de repetições, para todo sempre. O sacrifício foi feito apenas uma vez, com validade eterna, e não como antes, que a cada pecado o ritual deveria ser repetido. E o perdão simplesmente é a graça de Deus vindo sobre o homem. A graça de Deus. Porque não teve custo para mim, não teve custo para você, não teve custo para a humanidade. Teve custo apenas para Deus. Então, a graça significa que você vai desfrutar do reino de Deus.
reconhecendo que você é um pecador, se arrependendo do seu pecado, confessando a Cristo Jesus, e o ritual de Cristo está válido na sua vida. O sacrifício de Cristo está válido na sua vida. Você lembra lá do sangue na orelha, no polegar? O que é que Jesus nos ordena a fazer? Este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Tomai e bebei em memória de mim. Já falei outras vezes aqui na igreja que o sangue, o arrependimento, você recebe o perdão quando confessa o pecado. Mas a purificação está no ato, né, de ter comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo Jesus. Ter comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo Jesus. Então, o Cordeiro é Jesus, o ritual é a morte de Jesus na cruz, e a graça de Deus, querido, é você desfrutar do reino, ter a salvação, ter a vida eterna. Agora, nós temos que entender algo muito importante, que é o seguinte: então, pastor, quer dizer que ele morreu na cruz, Filho de Deus morreu na cruz, pelos meus pecados, de uma vez só, não precisa repetir. Então, que bom, que agora então eu posso viver minha vida à vontade, porque vale eternamente. Então, vou sair por aí pecando. Opa! Não é bem assim. A graça não é um tapete para você jogar a sujeira para debaixo. Não. A graça não é um tapete. Efésios 2, do 8 ao 9. Muitas pessoas, às vezes, hoje, traz uma pregação que alguns denominam, chamam de super graça. Como se tudo fosse válido. Mas não é bem assim. Não é porque o sacrifício de Cristo valeu por todos sempre, de uma vez por toda, de forma eterna, que nós temos o direito de sair por aí pecando e tomando a vacina da graça. Ou, então, varrendo os erros para debaixo do tapete, sem arrependimento, sem confissão, sem mudança de vida. Pode projetar Efésios, capítulo 2, 8 e 9. É um texto muito conhecido, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Muita gente às vezes acaba interpretando isso aqui errado. Não, então já que é pela fé, ok, não preciso fazer nada, só crer e pronto. Eu posso continuar minha vida pecando por aí e crendo que estou salvo. Não funciona bem assim. Tá? Então nós vamos aqui alguns fatos. O único ritual perfeito sem repetição. Ok, isso é um fato. O ritual foi feito uma única vez, sem repetição. O que mais? Acesso dado a todos que creem no sacrifício de Jesus. Você tem acesso ao reino de Deus quando crê no sacrifício de Cristo Jesus, para desfrutar do reino de Deus. Agora, a grande dúvida, às vezes, que algumas pessoas têm é: ações de desobediências frequentes à palavra de Deus, sem arrependimento, pode me tirar da posição de autoridade espiritual e de desfrute do reino de Deus? Muitos imaginam que não. Que erros, repetições de erros, repetições de pecados, desobediências frequentes à palavra de Deus, sem arrependimento, não, já foi feito uma vez o sacrifício. Então isso é pregar uma interpretação errada da graça. Não é porque nós somos salvos pela graça mediante a fé em Deus e no sacrifício de Cristo Jesus, que as nossas desobediências não vão ter consequências. Elas podem sim nos tirar da posição. Como, pastor? Nós vamos ler alguns textos que mostram isso. Existe uma supervalorização da bondade de Deus, além do seu comprimento, largura, altura e profundidade, que a gente sempre ministra nos encontros, né? Quando a pessoa desconsidera a santidade de Deus,
e ela sai varrendo os seus erros, como se a graça fosse um grande tapete, e ela vai jogando debaixo desse tapete chamado graça os seus erros, achando que Deus vai aceitar tudo, sem considerar a santidade de Deus, sem se arrepender e sem confessar os seus pecados. Então essa supervalorização da bondade de Deus desconsidera a sua santidade. Porque, querido, quando a pessoa crê no sacrifício de Jesus, ela crê em Jesus, ela se torna um filho de Deus. Agora, não é porque eu sou filho de Deus que eu vou andar por aí feito filho do diabo. Se eu sou filho de Deus, eu vou andar como filho de Deus. Eu vou agir como filho de Deus. Filho de Deus se comporta diferente. Filho de Deus age de forma diferente. Então, se eu sou filho de Deus, eu vou agir como filho de Deus. Eu vou viver como filho de Deus. Eu vou me comportar como filho de Deus. Então, querido, nós não podemos esquecer que existem comportamentos que não são aceitos no ambiente da graça. Por quê, pastor? Porque quando Jesus trouxe a graça, Ele também trouxe leis espirituais. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Está ali as leis espirituais de Cristo, que o nosso, em memória, bispo Sérgio Afonso, que já faleceu, escreveu um livro chamado As Constituições do Reino de Deus. E esse livro está baseado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus trouxe leis espirituais na graça, que diz a respeito como tratar o próximo. Na lei, olho por olho, dente por dente. Receber uma bolachada, devolve outra, né? Na graça é receber uma, vira o outro lado. Cuidado com a interpretação literal disso, tá? Nas leis que Cristo trouxe, que nós chamamos de leis espirituais, nos ensina, por exemplo, sobre divórcio, sobre como tratar as coisas materiais, nos ensina sobre as prioridades da vida. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele diz: cuidado onde está o teu tesouro, porque onde está o teu coração está o teu tesouro. Não ajuntais para vós tesouros na terra, onde a traça corta, onde os ladrões roubam, a ferrugem destrói, mas ajuntai tesouros no céu. E ele vai designando como é que vai ser a vida agora nossa. Uma vida que a gente prioriza o reino, prioriza a justiça de Deus. Uma vida que a gente, em vez de querer odiar o inimigo, a gente ora pelo inimigo. Isso são leis espirituais da graça. Então as pessoas às vezes confundem isso. Imagine, por exemplo, você como um cidadão de um país, né? Você não, porque o exemplo que eu vou citar aqui. Imagine uma pessoa, cidadão de um país como o Brasil, por exemplo. Eu citei esse exemplo aqui, acho que umas 2 reuniões atrás. A pessoa vai para outro país. No Brasil, ela está acostumada a andar com droga. Aí ela chega em outro país, se não me engano, Singapura, se não me engano, tem vários países que pegou com droga, irmão, condenação à morte. Aí a pessoa foi para lá, foi pego com droga, o juiz condenou ela. Aí ela diz: mas eu não entendo, eu não fiz nada de errado. No meu país, isso aqui é normal, mas lá não é. Foi condenado e morreu, porque lá existem leis. Entenda uma coisa: não é porque somos salvos pela graça que não existem leis espirituais que tiram a nossa posição de desfrute do reino e de autoridade, que tira a nossa posição espiritual. Como nós nos comportamos nesse reino,
que nós entramos. Então, as desobediências frequentes não me tiram da posição de autoridade espiritual. É claro que tira, né? Sem uma compreensão errônea, sem confissão e arrependimento, permaneça sem culpa. Não. Tem que confessar. Mesmo no tempo da graça, errou, pecou, falhou, a pessoa precisa confessar a Deus, se arrepender para receber o perdão. E deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem que deixar o pecado. Não vai viver mais na prática daquele erro. Porque senão ela vai estar só repetindo o seu erro e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Achar que não há mais juízo de condenação porque eu estou na graça. Uma vez salvo, sempre salvo. Irmãos, isso é um perigo. Vamos ver o que diz Mateus 7, do 21 ao 23. Projeta aí, querido, por favor. Esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, não é não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a pessoa, ela creu, ela recebeu o desfrute do reino, mas ela não quer obedecer a Deus, ela não quer fazer a vontade de Deus. Próximo. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Próximo. Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outra versão diz, vocês que praticam a iniquidade, né? Que é a condição daquele que não cumpre aquilo que Cristo expressou claramente ali, quando ele estabeleceu as constituições do reino. Afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, o pecado. Pode passar, varão. Então, querido, a graça não é um tapete. Porém, a graça tem recompensas. Mas essas recompensas vão exigir algo de você. Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 a 27, ele diz o seguinte, olha, eu corro uma corrida como alguém que tem um alvo, mas eu faço duro sacrifício, esmurro meu corpo, faço sofrer, eu me coloco a treinamentos rigorosos, porque na graça nós precisamos entender uma coisa, que existe abstenções e renúncias. No tempo da graça a gente vai ter que renunciar a prazeres, mesmo na graça nós vamos ter que renunciar a coisas que parecem boas, porque o bom e o belo sempre está diante de você, assim como estava diante de Eva. Ela viu o fruto e viu que era bom, que era desejável. Bom, quando você passa assim, debaixo de um pé de jambre, né? E vê aquele fruto, chega a boca enche de água, né? Ou quando você vê uma maçã bem vermelhinha. Eva, quando viu aquele fruto, a Bíblia diz que ela viu que era desejável, como se enchesse a boca de água. O bom e o belo sempre vai estar diante de você, mas mesmo na graça, aprenda a renunciar, porque nós seremos julgados mediante a obediência ou desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aquele que não faz a vontade do Senhor não entrará no reino dos céus. Haverá julgamento para os incrédulos, para os crentes, anjos, e haverá perdas e haverá também punições, mesmo estando nós no tempo da graça. Então, não é esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, não é assim não. Se a pessoa não se arrepender, não confessar o seu pecado e não deixar esse pecado, querido, ela está jogando fora o dom gratuito da salvação de Deus para a vida dela. Vamos para algumas interpretações erradas da graça. Na graça não há lei. Porque a graça, ela aboliu a lei, mas a lei dada através de Moisés. Porém, Cristo trouxe
novas leis. E ele disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como a si mesmo. Então, é uma interpretação errada falar que na graça não há lei. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ele traz ali as leis de Cristo. Então, falar que na graça não há lei é uma interpretação errada, né? Então, falar que a graça não há lei despreza o padrão de vida que diferencia o salvo do não salvo. Porque há um padrão de vida que o salvo vive e de que o salvo não vive. Irmãos, uma pessoa que é salva, ela não vai viver como quem não é salvo. Agora eu vou sair por aí vivendo como um não cristão. Vou sair por aí vivendo como um ímpio. Tudo que o ímpio faz, eu faço. Se o ímpio bebe, eu bebo. Se o ímpio fuma, eu fumo. Se o ímpio pratica sexo fora do casamento, eu pratico. Não, está errado. Existe um padrão de vida diferente para o salvo. O salvo é luz. Ontem no devocional do Apolo, de noite, nós lemos um versículo, né? E o versículo em Isaías fala, né, que o Senhor te escolheu antes de você nascer no ventre da sua mãe. Aí o outro versículo era para ser luz para o mundo inteiro. Aí eu perguntei: meu filho, o que é que o texto está dizendo? Está dizendo que Deus me escolheu. Quando? Antes de eu nascer. Para que Deus te escolheu? Para mim ser luz. Aí eu perguntei: o que é ser luz? Aí ele ficou pensativo. Ser luz é ser diferente. Você tem que ser diferente. Se teus coleguinhas falam essas palavras, faz isso, você tem que ser diferente. Isso é ser luz. Você está conseguindo ser diferente? Perguntei para ele. Sabe? Isso é ser luz. Tem um comportamento diferente. Mas quando a pessoa tem uma interpretação errada da graça, ela não muda o padrão de vida de um salvo para o não salvo. É a mesma coisa, diga misericórdia, né? Obediência a Cristo deve gerar um novo estilo de vida. Só crer sem obedecer é uma interpretação ilusória. Eu creio, mas não pratico. Está errado. Crer e obedecer. Tiago, ele complementa o texto de Efésios. Quando Paulo diz: olha, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é obra humana para que ninguém se glorie, mas é de Deus. Aí Tiago vem e diz: olha, a fé sem obras é morta. Tiago não está contradizendo Paulo. Ele está complementando. Ele está dizendo o seguinte: quem crê, pratica o que crê. Quem crê, obedece. Quem crê, vive aquilo que crê. E se nós cremos na palavra, nós vamos viver a palavra. Tá? Interpretação errada da graça. Que as pessoas acham que há perdão dos pecados sem arrependimento e renúncia. Mas não há perdão sem arrependimento e renúncia. Pastor, mas Cristo já morreu por mim. Eu creio no sacrifício. Mas tem que se arrepender do pecado, querido. E tem que renunciar ao pecado. Todas as pessoas que Jesus trouxe a graça para a vida delas. Aquela mulher que ia ser apedrejada pela lei. Jesus disse assim: olha, cadê teus acusadores, mulher? Não tem nenhum, Senhor, todos se foram. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Renuncie o pecado. Não peques mais. Aleluias. Ilusão da graça. Ninguém é salvo pelas obras, né? Isso é ilusão da graça. E a pessoa tem interpretação errada da graça. Achar que as obras não são importantes. As obras são importantes. Como vivemos nessa terra é importante. Aquilo que a gente pratica aqui é importante. Achar que ninguém se salva pelas obras, mas pelas obras de Cristo. Não. Eu estou salvo pelas obras de Cristo, não é pelas minhas não. Eu posso falhar. Querido, nós temos, sim, que praticar obras aqui nessa terra. E as nossas obras são frutos da nossa fé. Quem tem fé vive as obras como fruto da fé. Se a pessoa não tem obras, ela também não tem fé. Suas obras nada mais é do que o fruto da sua fé.
Por que você renuncia o que você renuncia de pecado? Por que você age dessa forma hoje? Porque você crê. E você se comporta dessa forma. Por quê? Por causa da sua fé. Por que você não vai nas baladas aí da noite? O fato de você não ir é uma obra. E essa obra é fruto da sua fé. O fato de você não se embriagar é uma obra e é fruto da sua fé. O fato de você perdoar quem te fez mal é uma obra e é fruto da sua fé. Porque se você não acreditava na palavra, se você não tivesse fé, você não ia perdoar não, irmão, você ia condenar a pessoa mesmo. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui são algumas interpretações erradas que as pessoas têm da graça. Não tem obra na graça. Posso me comportar de qualquer forma. Não é bem assim, querido. Temos um padrão de vida, né? A igreja de Éfeso tem fé e tem obra. Lá em Apocalipse, quando é escrito para a igreja de Éfeso, essa igreja é uma igreja que mostrou que tinha fé, mas também tinha obras. Então, querido, crer sem obedecer, diga comigo, crer sem obedecer é uma ilusão. Quem crê, obedece, né? Aleluias. Então, querido, pratique a sua fé. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Pratique. Creia no sacrifício de Cristo Jesus, mas pratique aquilo que Cristo ensinou. Pratique a sua fé. A graça é o que Deus fez por nós. Nós não poderíamos fazer. Nós precisávamos que fosse feito, que é a nossa salvação. Ele nos deu de graça. Crendo em Cristo, crendo no sacrifício, você recebe. Mas mesmo na graça, é necessário confessar o pecado, se arrepender, renunciar ao pecado, deixar o pecado e demonstrar frutos de fé. Mostrar nossa fé, praticar nossa fé. Confesse a fé viva, né? Confesse sua fé em Deus e viva de acordo. Sirva a Deus por amor e não por medo ou punição. Sirva a Deus pela fé e prove esta fé com as suas obras. Em nome de Jesus. Você está no tempo da graça. Mas isso não significa que você vai viver a vida por aí, errando, falhando, sem se arrepender e jogando tudo para a conta da graça, né? Não. Não é uma super graça. Não é uma valorização da bondade de Deus. Mas é entender que mesmo na graça existem limites. Quem entendeu, diga amém. Então, pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. Pastor, eu amei, sabe, todos os textos da semana passada que não vivemos mais naquela lei antiga que Moisés trouxe, né? Me trouxe um alívio de consciência. Reflita direito, querido. Veja que a graça não é uma permissão para você sair pecando, não. Tá bom? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia.